Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De volta. Nós vamos agora dar, né? Termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração. A gente precisa aqui estabelecer, né, uma forma de estudo quanto à sintaxe. E a gente divide em termos essenciais, os integrantes, os acessórios, e também um termo ali que a gente vai considerá-lo como independente, né? E além disso, a parte de coordenação e subordinação aqui, né? Seria a sintaxe da oração. A gente vai estudar hoje os termos essenciais da oração. A gente tem que, na sintaxe, a gente vai ter aqui, né, uma divisão como forma de estudo. A gente vai estudar os termos essenciais, o assunto de hoje, sujeito e predicado. A gente tem os termos integrantes da oração, né, objeto direto, indireto, agente da passiva e complemento nominal. Nos termos acessórios, a gente vai ter aqui, né, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E aí, como termo independente que a gente vai estudar junto ali com os termos acessórios, o vocativo. Tudo bem? Só explicando aqui essa parte, essa divisão, né, como forma aqui de melhor aprender esse assunto. Eu falo isso porque a gente precisa de uma sequência, por exemplo, quando a gente chegar até a parte de orações, eu não vou poder classificar uma oração subordinada substantiva, subjetiva, se eu não souber, né, o que é um sujeito. Eu não vou poder classificar uma oração subordinada substantiva, subjetiva, completiva, nominal, se eu não souber o que é um complemento nominal. E assim por diante. Ok? Bom, a gente vai hoje estudar aqui, né, o sujeito. O sujeito, ele pode aparecer tanto no início, no meio ou no final da oração. E aí, a gente tem aqui três exemplos. Vou aqui colocar minha caneta para ficar interessante. A gente tem aqui três exemplos, né? Os professores estão sobrecarregados. Na escola, o material didático é precário. Nas escolas acontecem muitos problemas. Aqui eu já tenho uma dica, por isso que essas duas, esses dois inícios aqui, tá vendo? Preposições. Preposições, vocês já vão descartar que esse termo que vem posteriormente ali vai ser o sujeito, porque não existe o sujeito preposicionado. Então, geralmente esses termos preposicionados, né, deslocados, muitas das vezes eles aparecem ali como adjuntos adverbiais deslocados. Ou pode ser também um objeto indireto, na sua ordem indireta, pode acontecer. Mas, muito cuidado, né? Para não entender ali que na escola é sujeito. E aí a gente vai ter um bizu, uma dica para identificar sujeito. Beleza? Mas aqui a gente tem, se a gente fosse classificar aqui os sujeitos, a gente teria o seguinte: os professores estão sobrecarregados, o material é precário e muitos problemas acontecem. E o bizu é achar. Eu quero encontrar um sujeito, né? Então eu vou pegar o meu verbo, vou pegar essa perguntinha aqui, certo? E direcionar para o verbo. Essa resposta que eu obtiver aqui, eu vou ter como o sujeito da minha oração. Para o verbo, olha só, pergunte para o verbo que quem. E aí você precisa observar que, às vezes, a gente vai ter construções na voz passiva sintética. Eu vou explicar também mais para frente. É quando a gente vai ter ali a construção de verbo transitivo direto mais a partícula ser, né? Mais um termo posterior que ali vai ser considerado um sujeito paciente. Então aqui a gente tem essas duas formas. A mais comum é essa que aparece aqui, é o que quem, tudo bem? E aí a gente vai fazer aqui esse mesmo exercício. Olha só, eu identifico o verbo, pergunto para o verbo que quem. Isso é muito importante, né? Toda análise a gente precisa iniciar pelo verbo, achar o sujeito e depois fazer as devidas avaliações ali, né? Para identificar o restante da frase, da função sintática dos termos restantes. E aí a gente vai ter os professores estão sobrecarregados. Quem estão sobrecarregados? Os professores. Então aqui, ó, já destacado, sujeito. Na escola, o material didático é precário. Eu pego o meu verbo e eu pergunto, que quem para o verbo? Né? Que quem é precário? Opa,
Material didático é precário. Nas escolas acontecem muitos problemas. Opa, verbo. Identifico o verbo. Pergunto para o verbo. Quem acontece? Muitos problemas acontecem. Acontecem. Então eu vou ter aqui sujeito, sujeito, sujeito. Destacado ali, né? Na oração, os professores, o material didático e muitos problemas. Entenderam até aqui? Então gravem a pergunta para identificar o sujeito, que a partir dessa identificação do sujeito, né, a gente vai conseguir desenvolver aqui em vários aspectos. E aí a gente agora vai passar para as classificações. A gente vai ter sujeito simples quando a gente observar apenas um núcleo, ok? Então ele vai ser ali formado por um único núcleo. O sujeito será simples quando apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por apenas um núcleo. Aqui ficou até repetitivo, né? Eu vou tirar isso daqui porque não faz sentido. Aqui. E já vou entender com essa primeira parte. O sujeito será simples quando apresentar apenas um núcleo. E aí a gente pode partir para a análise sintática. A gente vai observar o verbo? Sim. Opa, destaca o verbo. O pai está preocupado e insatisfeito. Opa, se eu sei que aqui eu tenho um verbo, eu vou fazer aquela nossa perguntinha lá, né? E aqui eu vou abreviar para ficar. Vocês já sabem qual é, que quem? Quem está preocupado? O pai. Então eu teria aqui o meu sujeito, né? E aqui eu teria apenas um núcleo, que seria aqui o pai. Então, sujeito simples. As crianças estão brincando na pracinha. As crianças estão. Olha só, eu pego o verbo e aí eu faço a pergunta para o verbo, né? E a minha pergunta é que, o quem? E sigo aqui fazendo análise. Que quem estão brincando na pracinha? As crianças. Então, as crianças, eu tenho aqui que sujeito. Esse termo aqui é o meu sujeito. E aqui, muito cuidado, né? Às vezes, o aluno ele vê aqui sujeito simples, que vai ter também o sujeito composto. Aí ele olha o termo no plural e acha que por estar aqui no plural, vai ser um sujeito composto. Não, a gente não vai avaliar aqui se o termo está no plural ou no singular. A gente vai avaliar a quantidade de núcleos. Se eu tenho um núcleo, sujeito é simples. Olha só, aqui eu só tenho criança como núcleo. Se eu tiver, né, dois ou mais núcleos, e aí eu vou considerar o sujeito composto. Ok, vamos avançando aqui. Olha só, ali a mesma coisa, só destacando o sujeito, o pai, sujeito, simples, as crianças, sujeito, simples também. E aí a gente pode avançar aqui para o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. A gente vai ter sujeito oculto, elíptico ou desinencial quando não for quando ele não for apresentado de maneira explícita na oração, né? Ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal, ali aquela terminação, ou o contexto em que a oração é empregada. Quando eu tenho essa frase aqui, ó, ganhei o prêmio. Vamos fazer o combinado? A gente vai começar sempre destacando na análise sintática o verbo. Depois a gente acha o sujeito e aí então a gente vê ali o restante dos termos, né? Observem. Ganhei. Eu vou destacar sempre o verbo. Ganhei. E aí, qual é? A gente não quer achar sujeito, a gente não está tratando de sujeito. A gente vai fazer a pergunta que quem? Que quem ganhei o prêmio? Bom, mesmo que não esteja aqui, eu sei que eu ganhei o prêmio. Então, sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Como estudaremos para provas sem os livros? Vamos fazer nosso combinado? Comece pelo verbo. Destaque o verbo. Estudaremos. E aí, eu quero achar o sujeito. Opa. Que quem estudaremos? Como nós estudaremos? Então, eu sei que aqui eu tenho o meu sujeito. Como nós estudaremos para a prova sem os livros? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial, porque ele não vai estar expressamente escrito ali. Porém, com a terminação, com a desinência aqui, eu sei que eu posso identificar que sujeito está de forma implícita ali. Beleza, tranquilidade, vamos seguindo. Olha só, eu ganhei ali o prêmio, né? E como nós estudaremos para a prova sem os livros. Sujeito composto. A gente viu o sujeito simples e o sujeito simples ele tinha apenas um núcleo. Aqui a gente já vai ter, né,
como se fosse um plural, né? Dois ou mais núcleos. Dois ou mais núcleos. E aí a gente vai fazer análise sintática. Sua mãe e eu vamos. Qual é o início da análise sintática? Verbo. Destaca o verbo. Acha o sujeito e depois a gente evolui. E aqui a gente sabe que eu vou perguntar que, deixa abreviado, né? Que quem iria desenvolver, mas que quem vamos sair amanhã? Sua mãe e eu. Sua mãe e eu, sujeito. Sua mãe, opa, e eu. Eu tenho aqui mais de um núcleo, logo, sujeito composto. Pais, professores e alunos reuniram-se. 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 Que quem reuniram-se aqui? Muito cuidado para não confundir isso aqui com voz passiva sintética, né? Que quem reuniram-se aqui? Ó, que quem reuniram-se? Pais, professores e alunos. Pais, professores e alunos. Eu tenho aqui um núcleo, dois, três. Opa, três, mais de um, né? Eu tenho três mais de um, eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto. E assim a gente vai evoluindo. Olha só, isso aqui destacado, né? Sua mãe e eu, pais, professores e alunos. Sujeito indeterminado. A gente vai ter esse sujeito indeterminado, né? Quando ele não está determinado, porque a gente não vai saber, né? Não se sabe quem praticou a ação ou por que a intenção é não revelá-lo. E aí é possível indeterminar o sujeito por meio de três estruturas. Essas estruturas são as seguintes. Primeira delas, oração na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum substantivo anteriormente expresso no plural, nem ao pronome eles. Então, muito cuidado. Se a gente tem aqui somente essa oração, colocaram uma cesta de gatinhos na minha porta. Se eu não tenho um referente, eu não tenho um referente aqui, eu vou identificar esse sujeito como indeterminado. Terceira pessoa do plural. Roubaram o meu carro. Mesma coisa. Muito cuidado porque se antes ali eu coloco, não é um pronome no plural, e eles colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Aqui já não, a gente já não teria mais sujeito indeterminado. E aí passaríamos a ter ali um sujeito, né, expresso, determinado, né, e seria um sujeito simples. Mesma coisa com o exemplo. E roubaram o meu carro. Sem determinante, sem termo anterior no plural, nem pronome, né, demonstrando ali sujeito, a gente vai considerar terceira pessoa do plural como sujeito indeterminado. E outra coisa, o aluno tende a confundir aqui, ó, com o sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Nesse caso, não. Observe. Ah, mas aqui pela desinência eu sei que eles colocaram. Vocês não vão fazer esse raciocínio aqui. Nesse caso, não há um referente, está na terceira pessoa do plural, considerem sujeito indeterminado. Ainda sujeito indeterminado. Os verbos aqui, transitivo direto. Opa, perdão. Os verbos transitivos indiretos, mais a partícula ser, né? E certamente vem ali uma preposição também depois. E os verbos intransitivos, na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se, a gente vai ter também sujeito indeterminado. Olha só, discutiu-se, a gente não começa pelo verbo, discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. E aí, quem discute aqui vai discutir sobre alguma coisa. Eu tenho um verbo aqui que é transitivo e indireto, mais a partícula se, mais preposição. Típica construção de sujeito indeterminado. E aí, a banca pode fazer o seguinte: sublinhar isso aqui e perguntar qual a função desse se. E aí você vai colocar que é o quê? Índice de indeterminação do sujeito, ok? Índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem nessa cidade. Ele tem um verbo intransitivo, né? Não precisa de complemento. Ele é um verbo intransitivo mais partícula se. Também aqui teremos um sujeito indeterminado. E aqui na terceira possibilidade é a gente encontrar esse sujeito
é o núcleo do sujeito, sendo um verbo infinitivo, né? Infinitivo pessoal. Vamos fazer aqui a análise. Faz, né? Fumar faz mal à saúde. Eu vou pegar o meu verbinho aqui, faz. E quem faz, né? A nossa pergunta. E quem faz mal à saúde? Fumar. Meu sujeito aqui seria fumar. E eu tenho esse sujeito sendo um verbo, né? A gente vai ter aqui um sujeito oracional e também a gente vai considerar esse sujeito indeterminado. Amar é o melhor remédio, mesma coisa. A gente vai ter aqui um sujeito indeterminado porque o núcleo é um verbo no infinitivo impessoal. É proibido odiar, mesma coisa. Começa com o verbo, observa isso aqui. É proibido odiar. E quem é proibido? Odiar é proibido. A gente pode colocar na ordem direta. Odiar é proibido. Mesma coisa aqui dos outros exemplos. A gente vai ter um verbo no infinitivo impessoal, sendo aqui um sujeito. E aí a gente vai ter sujeito indeterminado também nesse caso, ok? Agora uma observação, né? Quando o sujeito da oração é um pronome substantivo indefinido, há apenas indeterminação psicológica, ou seja, você vai imaginar que o sujeito é indeterminado, né, pelo sentido. Só que, na verdade, gramaticalmente, esse sujeito aí, ele vai ser determinado. Alguém chamava, alguém pedia socorro, eu tenho aqui, né, esses pronomes. Se a pessoa for pensar, ele vai analisar, bom, alguém quem? Aí fala, não, aqui é sujeito indeterminado. Nesse caso, não, aqui a gente tem sujeito simples. Ninguém podia dormir na rede, Vinícius de Moraes. Aí o aluno vai analisar e vai falar: ninguém? Ninguém é indeterminado. Só que não, aqui, embora haja indeterminação psicológica, a gente vai considerar, nesses casos, sujeito simples. É um sujeito determinado e simples. Essa é a primeira observação. E aqui o que mais vem caindo em provas, sujeito inexistente. A gente já vai pegar o gancho falar dos verbos impessoais, né? Porque esses sujeitos inexistentes, eles vão aparecer justamente com verbos impessoais. E aí a gente vai falar que os principais, né? O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou demonstrando ali tempo decorrido, ok? O verbo fazer, também em tempo decorrido, ou fazendo relação com o tempo meteorológico, né? Ou então os verbos com fenômenos da natureza em seu sentido denotativo, ou seja, seu sentido literal. Por exemplo, se eu falo choveu muito ontem, eu já sei que choveu muito, né? Vou ter ali o sentido literal, ótimo, sujeito inexistente, o verbo expressando o fenômeno da natureza. Agora, se eu falo na reunião choveram palavrões, será que isso aí é sentido denotativo? Será que não é um sentido ali figurado, né? Nesse caso seria sentido figurado. Esse verbo que seria naturalmente impessoal, nesse caso já não vai ser mais. E aí você vai fazer a análise, vai procurar o sujeito, de acordo com o passo a passo que eu estabeleci, né, para vocês aqui como dica, identificar o verbo, né, perguntar que quem para o verbo, acha o sujeito, depois observa os complementos. Então, só essa observação quanto aos verbos demonstrando fenômenos da natureza. Aqui a gente tem alguns exemplos. Havia sentimentos ruins, né? Existiam sentimentos ruins, e aqui também a gente precisa observar o seguinte: esse complemento aqui, ele pode mudar sua função sintática se o verbo for substituído. Suponhamos que esse verbo está no sentido de existir, eu posso mudar esse verbo para o existir, correto? Então, eu vou escrever aqui, ó, existiam, né, fazendo a correlação do tempo ali, pretérito imperfeito indicativo, existiam sentimentos ruins. Perceberam o seguinte aqui? Perceberam alguma coisa? Embora esse verbo aqui seja impessoal, né, quando eu fizer a substituição do seu correspondente, nesse caso aqui o verbo existir, eu preciso observar que o existir é um verbo pessoal. Se o existir é um verbo pessoal, ele vai ter sujeito. Se ele tem o sujeito,
eu vou concordar com o sujeito. Então, o que era singular, não havia sentimentos ruins, eu vou jogar para o plural, quando eu substituir esse verbo por existir. Então, existiam sentimentos ruins. E aí, observe que a frase aqui, a gente teria praticamente o mesmo sentido, né? Havia, na verdade, o mesmo sentido. Só que a função desse termo aqui, ó, ela vai ser alterada. No primeiro caso, havia sentimentos ruins, esse termo aqui vai ser objeto direto. No segundo caso, e aí eu vou puxar uma seta aqui, né? Ali é objeto direto. E aqui, ó, ainda seria ó, sem sujeito. Sem sujeito. No caso de cima, no caso do verbo existiam, a gente já teria aqui que fazer a análise. Sublinha aqui o verbo. Opa, que quem existiam. Olha só, nosso que quem existiam sentimentos ruins na ordem direta existiam. Então, esse termo aqui agora passaria a ser nosso sujeito, tá? Nossa construção ali. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso aí. Houve protestos, né? Ocorreram protestos no sentido de existir, acontecer, ocorrer. Em pessoal, oração sem sujeito, o verbo fica no singular. Há anos passei no concurso. Aqui a gente tem o haver no sentido de tempo decorrido. Faz semanas, tempo decorrido também, característica de verbo impessoal, né? A gente vai ter uma exceção, mas ele vai concordar ali no singular, terceira pessoa do singular. Então, é incorreto você dizer fazem semanas que estou sem comer direito. Fazem 3 meses que não fui à academia. Essas construções são incorretas, porque o verbo fazer, demonstrando tempo decorrido, ele vai ser um verbo impessoal e a oração sem sujeito, e ele vai ter como característica ficar na terceira pessoa do singular. Choveu muito hoje. Fenômenos da natureza, seu sentido denotativo, sentido literal. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Nevou ontem, mesma coisa, né? O verbo ali impessoal. Minha oração vai ser, nesse caso, sem sujeito. Evoluindo aqui, a gente vai ter as características, né, dos verbos impessoais. A primeira delas, terceira pessoa do singular, e que as orações elas não vão possuir sujeito. É interessante mencionar aqui que o verbo ser, né, nas designações de horas, datas, distância, ele também é um verbo pessoal, né? Ele não vai ter sujeito. Porém, nesse caso, ele vai poder concordar com o numeral, né, com a expressão numérica. E aí é o caso de o verbo ser impessoal, mas poder aqui ficar no plural. Porque a regra geral é que esse verbo impessoal, ele vai ficar no singular, terceira pessoa do singular. E aqui é uma observação também, se a palavra dia, né, estiver presente, aí ele vai concordar, a concordância vai ser feita com a palavra dia, né? Então ali, hoje é dia 4 de maio. Aí a gente teria ali a mudança, né, do plural para o singular. Beleza, tranquilidade, ótimo. Seguindo aqui, a gente tem que falar do sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação, né? Em primeiro lugar, é importante entender que sintético é o mesmo que resumido. Portanto, se a voz passiva é sintética, ela é composta apenas pelo verbo, pronome ser mais sujeito paciente. É aquela famosa construção aqui, ó, verbo transitivo direto, né? Mais o ser mais sujeito paciente. Agora, por que que eu trouxe aqui alguns exemplos de um lado e do outro? Para que vocês não caiam em pegadinhas de prova. Aluga-se apartamento. Aí você tem aqui, ó, apartamento, ok? A gente vai analisar primeiro o verbo, né? Aluga-se. E aí, se vocês, eu vou aqui até refrescar a memória de vocês, né? Se vocês prestaram atenção no início, eu disse que quando
a gente tiver voz passiva sintética, né? A pergunta a ser feita é o que é que se, né? Vai ser um pouco diferente do que quem. O que é que se. Aí a gente vai voltar aqui para os exemplos para que possamos avaliar a pergunta correta e identificar o nosso sujeito. Aluga-se apartamento. Opa! O que é que se aluga? Apartamento é alugado. Aqui eu já sei que esse termo aqui, ó, ele é nosso sujeito paciente. Invadiu-se o mercado. O que é que se invadiu o mercado? Sujeito paciente. Alugam-se casas. O que é que se alugam casas são alugadas? Então aqui a gente também vai ter sujeito paciente. Entregaram-se os quadros. O que é que se entregaram os quadros? Os quadros aqui também nosso sujeito paciente. Vocês observaram que nessa parte aqui, a minha esquerda, vocês vão observar que eu tenho um verbo, tenho a partícula ser e já pulo para o meu sujeito paciente, né? Muito cuidado para não confundir isso aqui com objeto direto. Aqui eu tenho sujeito paciente, né? A gente não vai ter objeto direto em construções na voz passiva sintética. Nesse caso aqui, é a mesma coisa? Sim ou não? Eu vou escutar daqui. Não. Muito bom. Não é a mesma coisa. Precisa-se, eu vou ter um verbo, eu vou ter o se, mas agora eu tenho uma construção aqui com preposição. Olha só, preposição. Se vocês também prestaram atenção, vocês vão ver que isso aqui é caso de sujeito indeterminado, né? Sujeito indeterminado. E aí, vocês vão observar que esse complemento preposicionado aqui, ó, ele não é sujeito paciente. Até porque a gente não pode ter sujeito preposicionado. Também dei a dica no início da aula. Juntando todas as dicas, vocês vão entender que esse complemento aqui, preposicionado, não faz papel de sujeito. E esse se vai ser aqui também um índice de indeterminação do sujeito. Nosso sujeito ele vai ser indeterminado nesses casos. Outra característica. Vocês observaram que acredita-se em milagres. Eu tenho um termo no plural e o verbo continua no singular. É mais uma característica. Verbo transitivo indireto mais partícula ser mais preposição seguida com complemento. A gente vai ter a típica construção de sujeito indeterminado. E o verbo ele vai permanecer sempre no singular. Então, precisa-se de apartamento. Se eu coloco esse termo aqui no plural, ficaria o verbo da mesma forma. Precisa-se de apartamentos. Acredita-se em milagres. Confia-se nas casas. Também aqui a gente tem o singular. Ok? Aqui já é diferente. Nesse lado cá, a gente tem sujeito paciente. Nesse caso é diferente. A gente vai concordar o sujeito com o verbo. Se o sujeito estiver no plural, a gente vai concordar no plural. No singular, a gente vai também fazer a correlação com o singular. Aluga-se apartamento. Ótimo. Alugam-se casas. Por quê? Casas, plural, sujeito paciente, vai concordar com o nosso verbo. O que é que se alugam? Casas são alugadas. Então a gente vai ter aqui um sujeito paciente no plural e o nosso verbo também vai para o plural. Entendido até aqui? Espero que sim. A gente tem aqui destacado o sujeito em cada construção. A gente já pode seguir agora para o predicado. Então a gente viu ali as construções de sujeito, né? A gente viu a classificação do sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, elíptico ou desinicial. E agora a gente vai falar um pouco sobre o predicado, né? Se a gente tem de um lado o sujeito, a gente vai separar o sujeito e o que sobrar vai ser predicado, né? Embora, na verdade, se a gente observar ali as construções com o vocativo ali é um termo independente da oração, a gente também vai
fazer essa retirada para o que sobrar ali a gente identificar como o predicado. E a gente vai classificar esse predicado. Esse predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E eu vou passar o bizu para vocês identificarem cada uma classificação desse predicado, certo? A gente vai começar aqui falando, né, o conceito, que é tudo que sobra do sujeito, a gente vai identificar ali como predicado, incluindo ali o nosso verbo. Então, como a gente faz análise sintática mesmo, a gente acha o verbo, destaca o verbo, não é isso? A gente vai procurar o sujeito em construções como essa. A gente vai perguntar o quê? Quem? Quem compraram roupas novas? E a gente sabe que essa resposta aqui, ela indica sujeito. As mulheres. Então a gente sabe que as mulheres, nosso sujeito. O predicado não é o que sobra do sujeito? Opa, então a gente vai. Calma aí. Eu vou voltar isso aqui. Ficar no padrãozinho. Ótimo. E aí a gente vai separar. Consertar, mas mesmo assim não ficou tão bom. Mas ali, eu só quero separar o sujeito do predicado. A gente separa o sujeito, o que sobra no nosso predicado. Então vamos lá. Compraram roupas novas. A gente vai identificar aqui como nosso predicado. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. Análise sintática. Verbo. Achar sujeito. Quem. Quem desistem do curso. Muitos alunos. Sei que aqui eu tenho o meu sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples, indeterminado. E o que sobra é o nosso predicado, né? Desistem do curso. E ali a gente tem durante o ano, a gente vai considerar aqui o que sobra do sujeito, o nosso predicado. A natureza é bela. Aqui, bem tranquila a análise, né? Pega o verbo. Quem é bela? A natureza, sujeito, corto. E sobra o nosso predicado. E ali a gente teria o nosso predicado. Muito cuidado que se eu destaco apenas essa parte aqui e não faço a inclusão do verbo, isso aqui a gente já teria uma característica sendo atribuída ao sujeito. O termo isolado bela aqui é um predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito é diferente de predicado. Se eu tenho ali a construção completa, é bela, predicado. E já adianto, nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Mas se eu tivesse ali apenas a palavra bela sublinhada, a gente teria ali o nosso predicativo do sujeito, ok? E aí a gente tem aqui o predicado verbal, né? Ele vai ter um verbo como núcleo, ele não possui predicativo do sujeito, não possui predicativo do sujeito, ou seja, ele também não vai ter verbo de ligação. Ele vai indicar uma ação, beleza? Seguindo aqui, a gente vai poder analisar com mais clareza. Olha só, o predicado verbal ele possui um verbo significativo como núcleo. E aí, esses verbos significativos, o verbo intransitivo ou transitivos, né, apresentando objeto direto e objeto indireto como complemento. Viu esse nome aqui? É um verbo significativo. Vocês vão ter como base verbos que indicam aqui verbos de ação, certo? E aqui a gente pode fazer o seguinte: verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou o verbo transitivo direto e indireto, certo? A gente vai ter aqui como verbos significativos. E aí a gente tem aqui os exemplos. Os mentores ensinaram tudo o que sabiam. A gente vai identificar o nosso verbo, perguntar para o verbo que quem, né? Que quem ensinaram tudo o que sabiam. Os mentores, sujeito. Eu quero achar o predicado, corto o sujeito e analiso a frase ali depois de retirar do nosso sujeito. Os mentores ensinaram tudo o que sabiam. Esse verbo é um verbo de ação? Sim. Então já temos ali o indicativo de predicado verbal. Ele tem uma característica ali atribuída ao sujeito ou ao objeto direto? Não. Então ele tem ali a característica de ser um predicado verbal. Por que eu falei isso? Porque se eu tiver um verbo de
um verbo significativo, mais uma característica ali, seja atribuída ao sujeito, seja atribuída ao objeto, ali que seria o nosso complemento verbal, a gente vai ter o verbo, o predicado verbo nominal, né? Mas eu vou falar mais para frente, vou trazer também exemplos. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Aqui a gente tem o verbo e aí a gente vai fazer nossa análise. Acho o verbo, né? Pergunto quem revelaram eles, sujeito. Eu tenho um sujeito, eu separo. Quero achar aqui o meu predicado. Então eu já sei que revelaram toda a verdade para a filha, é o meu predicado. Eu olho, o verbo é de ação? Sim. Revelaram alguma coisa. O verbo transitivo aqui e é um verbo de ação, então vai ser o predicado verbal, beleza? Não tem uma característica atribuída ao sujeito e nem ao objeto, então predicado verbal. Eu quero, quem quer alguma coisa, né? E aí eu tenho o verbo que quem quero eu, sujeito está aqui, corto, quero viajar pela Europa. Mesma coisa, meu predicado aqui vai ser verbal. Ela deu-lhe, quem dá alguma coisa a alguém, a gente tem um verbo transitivo direto e indireto, as informações necessárias. Não tem um predicativo, né? Então, predicado verbal. Beleza? Ótimo. Aqui a gente tem aqui é o predicado destacado, né? A primeira, segunda, terceira e quarta frase. Ótimo. Agora a gente vai analisar o predicado nominal. Adiantando, a gente precisa conhecer os verbos de ligação. Os verbos de ligação são habitualmente, né? Não sempre, mas habitualmente, verbo de ligação, o bizu de quê? Do PT Cafés, não é isso? PT Cafés. Permanecer, parecer, tornar-se, continuar, andar, ficar, estar e ser. São habitualmente verbos de ligação. Não são sempre verbos de ligação, né? A gente precisa conhecer algumas nuances ali. Mas, Milena é estudiosa. Vocês vão fazer a relação de verbo de ligação com predicado nominal. Verbo de ligação com predicado nominal. Olha só, verbo de ligação. Aqui, a gente tem aqui também o verbo de ligação. Okay? Verbo de ligação também. E aqui também, verbo de ligação. Cada letra pior do que a outra. A gente vai analisar isso aqui, né? Indicando um predicado nominal. E aí eu vou passar um esquema para vocês ao final dessas análises, né, dos três tipos, que vai ficar também, acredito que vai clarear um pouco mais. PT Cafés, decorem esses verbos, entendam a dinâmica, né, de ser verbo de ligação, e aí vocês também já terão a capacidade aqui de fazer essa diferença do verbo de ação para o verbo de ligação. A gente sabe que o verbo de ação ele indica um predicado verbal, um verbo de ligação nominal. E aí a gente vai faltar o predicado verbo nominal, que vai ser um verbo de ação mais uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Vamos aqui adiantando, aqui a parte destacada, predicado nominal e verbo de ação. A gente já separa aqui o sujeito, né? Sujeito aqui simples, isso aqui composto, né? Seria o primeiro núcleo e o segundo. E aí a gente separa o sujeito, o que sobra é o nosso predicado, né? E aí a gente tem aqui, ó, predicado, primeira, segunda, terceira e quarta frase. Esse predicado ele é nominal. Por que, mentor? Por conta dos verbos de ligação que eu já mencionei. Agora a gente vai analisar o verbo nominal, né? Ele possui dois núcleos. Um verbo significativo, já sabe, né? Verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, transitivo direto e indireto, que indicam a ação do sujeito e um nome com a função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade ali do sujeito, ou com função de predicativo do objeto, indicando uma qualidade do objeto. Olhando o conceito, parece difícil, mas não é difícil. E a gente vai ter aqui três possibilidades. A primeira, um predicado do verbo nominal, ele pode acontecer ali com um verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito. Então, vocês vão se lembrar de que no verbal, a gente só tem o verbo de ação.
No verbo nominal, a gente vai precisar desse verbo de ação mais uma característica que vai ser atribuída ao sujeito ou ao objeto. Nesse caso aqui, foi atribuída ao sujeito. Vamos lá. Joana saiu contente. Qual é o bizu inicial? Separa o verbo. Opa, eu quero identificar o meu sujeito. Se eu quero identificar o sujeito, eu pergunto que quem? Que quem saiu? Joana. Joana, eu sei que sujeito, já até está marcado ali. Eu quero achar o predicado? Sim, já achei aqui meu predicado. Saiu contente. Observe uma coisa, eu tenho aqui um verbo significativo, um verbo de ação, e eu tenho uma característica. Agora eu tenho duas coisas, dois nomes aqui, observe. Preciso de dois núcleos, um verbo e um nome. Joana saiu. Tenho aqui o meu verbo, um verbo intransitivo, um verbo significativo, já está aqui. Só que eu tenho, sobrou para mim aqui uma característica, e essa característica é do sujeito. Quem é que saiu contente, né? Quem está contente? Joana. Joana saiu contente. Eu tenho um verbo de ação mais uma característica. Tenho mais uma característica aqui, né? Que é de predicativo do sujeito. A isso a gente vai dar o nome de predicado, verbo nominal. Então aqui, ó, separando o predicado, a gente vai ter isso. Seria o que? Saiu contente. Predicado, verbo nominal. Segunda possibilidade. O verbo vai ser transitivo, né? Vai ter um objeto e vai ter um predicativo desse objeto. Uma característica que agora antes estava atribuída à mãe, Joana, estava atribuída a Joana, agora vai estar atribuída à mãe. Olhei mãe aqui e confundi. Que é, nesse caso aqui, o nosso objeto direto. Observe, a despedida deixou a mãe aflita. Opa, minha análise sintática ela começa por onde? Pelo verbo. Segundo passo, achar o sujeito. Já sei que quem. Então, estou aqui repetindo para ficar mesmo repetitivo na mente de vocês, né? Achar sujeito que quem. Se o sujeito estiver na voz passiva sintética, ele vai ser paciente, a gente vai perguntar o que é que se. A despedida deixou a mãe aflita. Que quem deixou a despedida? Já sei que aqui é sujeito, já até ali, até o nome já está ali, separo. Isso que sobra é predicado. Predicado, né? Dentro desse predicado eu tenho um verbo significativo, ou seja, é um verbo de ação, deixou, né? Deixou alguém, deixou a mãe, objeto direto. Só que essa mãe, ela tem uma característica. E a característica aqui é de estar aflita. Então eu tenho uma característica atribuída aqui ao objeto. Então eu posso ter uma característica, verbo de ação, né? Mais uma característica atribuída ao sujeito, porém eu também posso ter uma característica atribuída ao objeto. E aí eu vou ter dois núcleos. Lembre-se sempre de que verbo nominal preciso ter, além do verbo de ação, o verbo significativo, eu preciso ter uma característica. Nesse caso aqui foi uma característica que foi atribuída ao objeto. Então, predicado, verbo nominal. E na última construção, a gente pode ter um verbo transitivo mais predicativo do sujeito e mais objeto. Os pais observaram emocionados aquela cena. Né? A gente teve verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. A gente teve um verbo transitivo, no exemplo ali direto, mais predicativo do objeto. E a gente pode ter aqui o seguinte, um verbo transitivo, né? Mais um predicativo do sujeito e mais um objeto. Os pais observaram. Análise sintática. Começa pelo verbo. Acha o sujeito. Vai ficar no automático, hein? E quem? Os pais. Sujeito. Sujeito ali. Simples. Determinado. Observaram emocionados aquela cena. Predicado. Observar. Eu já sei que o verbo de ação. Então já tem o meu primeiro núcleo verbal. Emocionados. Característica atribuída ao sujeito. Né? Quem é que estava emocionado aqui? O pai e a mãe, né? Os pais. Ou também pode ser mais de um pai, né?
Os pais observaram emocionados aquela cena. E aí você tem o objeto. Quem observa aqui observa alguma coisa, objeto direto. E emocionados, característica que foi atribuída ao sujeito. Então eu tenho um núcleo verbal e tenho um núcleo aqui nominal. Então eu tenho aqui ó, um predicado verbo nominal. As três ocorrências aí de predicado verbo nominal. Agora a gente vai analisar o esquema, né? Eu quero saber, eu tenho uma frase, eu vou separar o sujeito, né, do predicado. Separo o sujeito, predicado. Quero classificar o meu predicado, eu vou ver o seguinte, vou analisar o verbo. Que tipo de verbo eu tenho na sentença? É isso? E aí, se esse verbo é um verbo significativo, né? E aí eu já falei com vocês que ele pode ser verbo intransitivo, ou ele pode ser verbo transitivo direto, ou ele pode ser verbo transitivo indireto, ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo, verbo direto e indireto. Se eu tenho esse tipo de verbo significativo, sem característica atribuída ao sujeito ou ao objeto, eu vou ter o meu predicado verbal. Vou ter o meu predicado verbal. Se eu tenho aqui um verbo de ligação, vocês precisam aprender verbo de ligação, o predicado é nominal. E se eu tenho um verbo de ação mais uma característica, seja atribuída ao sujeito, seja atribuída ao objeto, eu vou ter um verbo nominal. Beleza? Tranquilidade? A gente pode agora fazer o seguinte. Vou passar aqui uma questão. Separei aqui questões certo e errado só para fixar o conteúdo. E vocês pausem o vídeo, né? Tentem responder, depois vocês vão analisar a explicação. Na frase, Lucas comprou uma casa. O predicado é nominal. Será que eu posso já marcar como errada essa frase? Vou voltar para a caneta aqui. Ótimo. Lucas comprou. Eu vou analisar sintaticamente, né? Eu vou destacar primeiro o verbo. Quero achar meu sujeito. Então, quem comprou? Lucas, sujeito. Comprou uma casa. Esse verbo é um verbo de ação. Ele é um verbo de ação. Esse predicado aqui é nominal? Não. Porque a característica do predicado ser nominal, o verbo precisa ser de ligação. Ligação. Beleza? Então, essa questão aqui, ela está errada. O predicado aí, ele é verbal, né? É um verbo de ação sem característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Vai ser aí um predicado verbal. Opa, adiantei aqui a resposta. O cliente perdeu os documentos. O predicado é verbal. Como eu adiantei aqui a resposta, a gente vai ter um gabarito correto. Por quê? O cliente perdeu. Eu vejo aqui o meu verbo. Eu acho o sujeito com aquela pergunta, né? Quem perdeu? O cliente, sujeito, separo o que sobra predicado, perdeu os documentos. Eu tenho aqui um verbo que é um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, né? E eu não tenho uma característica atribuída ao sujeito nem ao objeto. Então, o meu predicado ele é verbal de forma muito correta. Analisem a questão 3. Ótimo. Na passagem, Alan está feliz, o predicado é nominal. Se observou aí a explicação da questão 1, você vai marcar como correta essa questão, né? Porque Alan está feliz. Opa, acho meu verbo. Que quem está feliz, né? Que quem está feliz? Eu sei que Alan. Alan eu sei que vai ser sujeito. Está é verbo de ligação, não é isso? Então, se eu tenho aqui um verbo de ligação, eu já vou indicar aqui um predicado nominal. Ótimo. Vamos seguir aqui para mais questões. Considerou a caminhada desagradável. Olha,
que aqui a gente já tem uma mudança. Tentem responder. Ok. O predicado aqui é verbo nominal, senhoras e senhores? Correto. Por quê? Considerou a caminhada desagradável. Olha só. Considerou não é o nosso verbo? A gente não vai começar a análise por ele? Ótimo. E quem considerou? A gente pode entender aqui que alguém, a gente poderia ser ele ou ela. Ele ou ela, né? Considerou a caminhada desagradável. E aí a gente tem o seguinte: quem considera, considera alguma coisa, né? Então considerou alguma coisa. A gente teria aqui o nosso objeto. E a gente teria agora uma característica atribuída a esse objeto. Então, se eu tenho um verbo de ação, né? Eu tenho aqui esse verbo que é um verbo de ação, mais uma característica, eu vou ter um núcleo verbal, né? Seria esse verbo de ação, e um núcleo aqui nominal, que seria essa característica atribuída, seja ao sujeito, seja ao objeto. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo cumprir os requisitos de um predicado verbo nominal. Analise a questão 5. Acredito que se assemelha à questão anterior. De forma semelhante, a gente vai ter o seguinte, adiantando o gabarito para vocês. Errado. Ele está falando aqui, ó, que o predicado é nominal. E aqui, muito tranquila, por quê? Para ser nominal, eu preciso de que? Verbo de ligação. E aí, a gente tem o seguinte: eles terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram. Verbo de ação. E aí eu quero achar meu sujeito, eu vou fazer que quem terminaram? Eles. Eu tenho aqui meu sujeito, eu vou ter que cortar para identificar o meu predicado. Terminaram satisfeitos o trabalho. Terminaram, verbo de ação. Ok? Ótimo. Então, já cai por terra a afirmação de que o predicado é nominal. E aí, eu vou ter o seguinte: satisfeitos é uma característica. Quem é que está satisfeito aqui? Opa, o meu sujeito está satisfeito. Predicativo do sujeito. Característica ali atribuída ao sujeito. Então, eu tenho um verbo de ação mais uma característica. Eu vou ter predicado com dois núcleos. Então, eu teria aqui o quê? Verbo nominal. Correto? Então, a alternativa aqui, ela é errada. Tentem aí a sexta. Ótimo. Opa, se eu tenho um verbo de ligação, esse predicado ele não vai ser verbal. Esse predicado aqui, ele deveria ser o quê? Nominal. Alan é o melhor aluno da sala. Quem é Alan? Sujeito. Quero achar o predicado? Separo o sujeito do restante. É o melhor aluno da sala? É o meu predicado. E eu vou ter aqui um verbo de ligação. Meu predicado deveria ser nominal. Tudo bem? Tranquilidade? Ótimo. A gente vai finalizar essa primeira parte e a gente vai voltar com a resolução de mais questões. Então, aguardo vocês no próximo bloco.